Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui no nosso canal. Eu quero lhe convidar, dentro desta fala, aqui para você, nesse encontro, a ir além dessa condição, que é a condição do pensamento. Aqui eu tenho chamado isso de real meditação, ou real meditação prática. É algo que você pode fazer em qualquer parte, em qualquer lugar. Não requer um ambiente especial, não requer um lugar silencioso, um lugar onde não haja nenhum barulho. Na verdade, você precisa descobrir o que é meditação. E real meditação não requer um lugar específico para acontecer. Você precisa aprender a lidar com os próprios pensamentos. E aqui você precisa descobrir a arte da meditação, desse contato com a verdade do seu próprio ser. Então, eu quero lhe indicar aqui, hoje, nesse encontro, nós vamos falar sobre o despertar espiritual, ou a iluminação espiritual, como temos feito aqui dentro do nosso canal. E eu quero lhe mostrar a forma como você pode efetivar isso, realizar isso, no seu dia a dia, no seu viver. Isso é feito pela autoobservação. É basicamente isso. Em geral, quando um pensamento surge dentro de você, ou um sentimento, ou uma emoção, você nunca se coloca numa posição de observá-los. Nem pensamento, nem sentimento e emoção. O que tem acontecido com o ser humano é que ele se confunde com a mente e com o corpo. Então, o que quer que esteja surgindo aqui, nesse instante, nesse presente momento, com isso você se confunde. Há um espaço em você, há um lugar em você, há uma condição interna em você que está completamente fora da condição do pensamento, do sentimento e da emoção. Em geral, o ser humano não toma ciência disso, porque nós vivemos num estado de consciência que eu tenho chamado de consciência mental. Você não tem assumido o seu natural estado de ser, que é pura consciência. Então você se confunde com a experiência do pensamento, ou do sentimento, da emoção. Nossa aproximação de um pensamento, em geral, nessa condição que eu tenho chamado de tempo psicológico, que essa é a condição da mente egóica, da mente das pessoas. A forma de nos aproximarmos é sempre estarmos nos confundindo com isso. É sempre de nos identificarmos com isso. De pessoalizarmos isso. De termos essa inclinação de particularizar aquele pensamento, aquela emoção, aquele sentimento. Isso cria a ilusão de um centro, de uma identidade presente. Desse mim, desse eu, desse ego. E essa forma de nos aproximarmos daquilo que surge como uma mera aparição, como um mero fenômeno, um fenômeno que, por sinal, ele aparece e desaparece, não é algo real, no sentido de ter eternidade. Não, é algo que vem e vai. Mas você se confunde com isso e vivencia isso como sendo algo seu, como sendo você.
Eu quero lhe dizer que há uma forma aqui de irmos além desta condição psicológica de dor, de medo, de ansiedade, de depressão, de angústia, de mágoa, de ressentimento. É necessário que você comece a observar o movimento da mente. O que a mente representa? O que ela representa quando pensamentos surgem, quando emoções surgem, quando sentimentos surgem? Essa direta observação da mente, a simples e direta observação do movimento da mente, porque dessa forma você descarta essa noção de tempo. A única realidade na vida é esse momento presente. O pensamento, quando ele aparece, ele está lhe reportando uma história, lhe contando uma história, lhe dando uma sugestão, lhe dizendo algo sobre o que aconteceu a você. Como você sempre se vê no corpo, tendo experiências e passando por experiências, e o pensamento guarda isso como memória, como lembrança, e quando isso é contado para você pelo próprio pensamento, você simplesmente acredita. Então existe sempre essa inclinação dentro de você para viver dentro dessa ilusão. A mente carrega essa ilusão. A ilusão do tempo. O ser humano ele vive psicologicamente preso a essa condição, a condição do tempo psicológico. Nesse tempo psicológico, ou ele está ou no passado, ou ele está no futuro. E é sempre o pensamento sustentando essa noção de tempo para essa identidade que você acredita ser. Então o pensamento está sempre lhe dizendo coisas, criando antecipações que sustentam diversas formas de medos dentro de você. O pensamento faz isso criando um futuro baseado em ideias, em crenças, em imaginações negativas. Ou lhe dando esperança, colocando propostas de imaginações assim chamada de pensamentos positivos. Você sempre está no futuro ou você está no passado. A sua relação com a vida aqui e agora não é real. Você não tem o contato com a realidade daquilo que você é aqui e agora. Sua relação está sempre se baseando em crenças, em pensamentos, em ideias, em julgamentos, em comparações, em imaginações, em razão da presença da ilusão do tempo psicológico. Esse tempo formado, estruturado, abalizado, criado pelo pensamento. Nesses encontros aqui em nosso canal, eu tenho lhe dado dicas de como romper com essa condição. E o segredo para a mais profunda prática da realização da verdade sobre quem você é consiste nessa coisa simples chamada autoobservação. É importante que você
Descubra que a autoobservação, esta autoobservação, aquilo que Ramana chamava de autoinquirição, ou Atma Vichara, isso é o início e sustenta a base para a revelação do seu ser, pelo autoconhecimento e pela meditação. Aqui em nosso canal, nós temos colocado muito sobre esse assunto para vocês. Temos falado muito sobre esse assunto aqui com vocês. Então, nós temos diversos vídeos aqui no canal tratando dessa importante questão da real meditação. A real meditação é esse instrumento poderoso para finalizar com essa ilusão do tempo. E por que é que isso acontece dentro de você? Por que essa configuração é desfeita? Por que esse modelo de pensamento é desfeito? Esse modelo de consciência, que eu tenho chamado de consciência mental, é desfeito. Porque acontece simultaneamente, junto com esse trabalho de meditação, o despertar desse poder que é a verdade de Deus em você. Desde pequeno você tem escutado expressões como Deus está dentro de nós. Deus mora em nosso coração. Nós nunca compreendemos isso. E aqui eu estou lhe dizendo que é basicamente o seguinte: consciência é o seu ser. Isso é Deus. Na verdade, não é que Deus mora dentro de você. A verdade é que você tem o seu ser em Deus. Essa é a sua natureza verdadeira. Essa é a sua natureza divina. Essa é a sua natureza essencial. A verdade de Deus é o que você é, aqui e agora. Então, essa noção de tempo psicológico, de alguém, esse mim, esse eu, que está vindo do passado, está vivendo esse momento presente e caminhando para o futuro, isso é só uma crença, uma imaginação. O pensamento está falando isso. Ele está dizendo que o tempo é real. Não há realidade em nada disso. A vida acontece aqui e agora. Toda essa sucessão aparente de tempo que a gente presencia entre o pôr do sol e o nascer do sol, os acontecimentos parecem transcorrer no tempo. Isso está sempre dentro dessa perspectiva dos sentidos e não da perspectiva da realidade, da consciência, que é o seu ser. A beleza do despertar espiritual, da iluminação espiritual, é que com o fim do tempo psicológico, que é esse tempo construído pela imaginação do pensamento, criando, sustentando toda forma de conflito, contradição, imaginação e sofrimento, é que quando existe o fim para esse tempo psicológico, você assume a realidade do seu ser como consciência, aqui e agora. E tudo isso termina. A ilusão do sentido de separação termina. Então você evidencia em si mesmo aquilo que é conhecido há milênios
no hinduísmo e também conhecido no Zen e também é conhecido no cristianismo com nomes diferentes. Eu falo da Advaita, segundo a Advaita Vedanta, segundo o princípio da Vedanta, dentro das escrituras indianas. A não dualidade, a não separação. Existe apenas um sem o segundo. Existe apenas uma única realidade presente. É a realidade de Deus. O que eu estou lhe dizendo é que o fim para o sofrimento é possível quando você realiza o seu ser, quando você realiza a verdade sobre quem você é. Aquilo que você é sanidade, é beleza, é graça, é verdade. A ilusão dessa aparente insanidade humana, ela tem como base a ilusão desse senso de pessoa, de identidade separada, vivendo no tempo e no espaço, o que não é real. O nosso trabalho aqui juntos é lhe mostrar isso. É dizer a você que é possível realizar isso nesta vida. A realidade do seu ser. E é como eu coloquei agora no início. A grande dica para você está nesse trabalho de autoobservação da mente. Observar a mente, ver suas reações. Apenas observar, se tornar cônscio, sendo uma testemunha que não se envolve com aquilo que surge. Se aparece um pensamento, um sentimento, uma emoção, se há uma percepção, neste observar, sem se confundir com isso, sem lutar contra isso, sem rejeitar isso, apenas se tornando cônscio daquilo que aparece. Se é algo doloroso, essa dor está a nível de emoção ou de sensação no corpo. O pensamento surge, traz uma história sobre isso. O ponto é que até agora, até esse momento, você se confundia com isso, você se embolava com isso. Mas agora eu estou lhe convidando a apenas observar. Se isso aparece, ok, você se torna cônscio desse aparecimento. Mas não investe numa identidade nisso. Não investe colocando uma identidade presente nessa experiência. Você fica apenas com a observação. Você fica com o sentir. Mas você não alimenta aquilo que o pensamento diz. E a forma de não alimentar é apenas se tornando cônscio de que é um pensamento que pode ser observado. O problema é que, por muito tempo, você vem se identificando com isso. Então, mais uma vez, mais uma aparição, mais um momento, e você tem se perdido nisso. Aqui, o nosso trabalho é nos tornarmos cônscios, sem nos confundirmos com isso, sem nos identificarmos com isso. Então se abre esse espaço, que é o espaço da consciência.
quando há essa atenção, sem qualquer volição, sem qualquer vontade, sem qualquer escolha, sem qualquer identificação com isso, uma energia aparece. Na realidade, antes, essa mesma energia estava perdida nessa condição de identificação com o sentimento, com a emoção, com a percepção, mas agora você está dando a si mesmo a arte da autoobservação. Ramana dizia que isto é como perguntar a si mesmo: quem sou eu? Para quem isso ocorre? Para quem esse sentimento ocorre? Esse pensamento ocorre? Essa emoção ocorre? Essa sensação ocorre? Quando você faz isso, essa energia que antes estava perdida nessa antiga e velha condição é a própria energia da consciência. E ela começa a trabalhar nesse mecanismo, nesse corpo-mente, para uma mudança, para uma transformação. O mecanismo de transformação na Índia, pelos yogis, é chamado de Kundalini. Então você tem aqui o despertar desse poder divino. Eu tenho falado muito sobre Kundalini nesse canal. Praticamente em todas as falas, ou quase em todas as falas, eu toco naquilo que eu considero fundamental ser compreendido por você. Leitura de livros, ouvir falas, realizar atividades assim chamadas espirituais ou cerimoniais, rituais, nada disso pode realmente conferir essa liberação, esse despertar espiritual. Sem o despertar da Kundalini, sem essa energia, sem esse poder, sem o movimento desta presença que é consciência dentro de você, mudando essa estrutura, que é a estrutura do corpo e da mente. A gente poderia ser mais técnico aqui sobre isso, mas isso não é de nosso interesse. Você não precisa entender isso. Como se processa tecnicamente isso. Existem livros que explicam, mas isso não é da nossa alçada aqui, não é do nosso interesse. Porque aqui o que importa é como o próprio mestre Ramana Maharshi compartilhou durante os seus dias. Ele dizia que esse processo de despertar da Kundalini é algo natural. É algo que acontece naturalmente. Você não precisa entender nada sobre isso. É o simples despertar da consciência. E a consciência encontra nesse corpo, nesse mecanismo, como realizar isso. Não adianta entender isso intelectualmente. As pessoas comentam, elas leem muito, estudam muito sobre esse assunto. Mas isso tem um aspecto meramente verbal, teórico. Aqui o que importa é uma visão direta dessa verdade sobre quem você é. Isso traz o despertar da Kundalini. Não é mais uma teoria, não é mais uma crença, não é mais um conceito. Você evidencia em si mesmo uma mudança, uma transformação. E aí chega um momento em que esse corpo, mente, não responde mais de uma forma reativa àquelas antigas propostas do pensamento, do sentimento, da emoção. Que segurava antes uma autoimagem, um conjunto de crenças. Tudo isso se desfaz pelo despertar da Kundalini, pelo despertar da consciência. Esse é um assunto também aqui no nosso canal. Nós temos uma playlist sobre isso. Sobre a meditação, a real meditação
e sobre o despertar da Kundalini, além de outras playlists aqui dentro do nosso canal. Então, esse é o nosso convite a você olhar para isso, trabalhar isso em si mesmo. Se isso é algo interessante, deixa aí o seu like, se inscreve no canal. Lembrando, nós temos encontros também online. Você tem aí na descrição do vídeo. Você entra no WhatsApp. E temos encontros presenciais, inclusive retiros. Ok? Se é do seu interesse isso, se isso lhe toca profundamente, vamos trabalhar isso juntos. Ok? Até o próximo vídeo, até o próximo encontro. Até a próxima. Eu tenho visto alguns dizerem que estão despertos ou acordados ou iluminados, exatamente porque passaram em algum momento por algum tipo de processo como esse. Isso é uma grande viagem ainda egóica. Abandone completamente isso.